eu abro agora, dou o pontapé inicial, né? Gente, é um prazer estar falando com vocês aqui. A gente está reeditando. Há um ano atrás a gente esteve aqui, participou com a gente a Juliana e o Luiz Omeno, tiveram com a gente. Então, eles estão bisando, né? E no lugar da Marília Duque, nós tínhamos a, a Maria Clara Pinheiro, que é brasileira também, e é da Choca. E esse ano nós temos a Marília, que é o sangue novo na Choca. Então, eu vou fazer uma apresentação. Nós temos também a Wanda Engel, eu vou falar de cada um de vocês. Estamos bisando com novas pessoas, com mais pessoas, uma coisa que a gente fez no ano passado, que foi na Catalyst Change Week, discutir essa questão do público mais 50, né? É, então, eu queria apresentar para vocês hoje a Sônia, que é a minha parceira de vida também, e que é cofundadora aqui do 50 Plus Chapter. Eu vou contar a história rapidinho do 50 Plus Chapter, que está virando uma ONG registrada aqui em Berlim. Então, a gente agora vai partir para um voo mais ambicioso, e hoje a gente está querendo fazer uma conversa entre nós. Essa conversa aqui é aberta, ela está sendo transmitida. Tem outras pessoas que podem intervir através de chat, fazer suas perguntas, né? Ah, o evento está sendo transcrito também, simultaneamente, agora usando essas ferramentas de inteligência artificial. E o que a gente vai explorar hoje é fazer um resumo do que aconteceu com o capítulo 50 Plus e como é que a gente agora se transforma numa ONG, numa ONG que vai buscar ter um impacto internacional e registrada aqui em Berlim, tá? Ah, Além da Sônia, que fala comigo daqui de Berlim, que é cofundadora do 50 Plus, nós trazemos hoje a bordo a Ju, a Juliana Ramalho, que tem uma empresa, ela fundou uma empresa no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que trabalha basicamente com uma nova proposta de aproveitamento dos talentos acima dos 50. Ou seja, ela não oferece, a empresa dela não oferece aquela ideia de que é o empreguinho, o último emprego da sua vida, é sua última chance. Não, nada disso. Ela mostra, ela cria, em primeiro lugar, ela ajuda a mudar a mentalidade da pessoa para que a pessoa, assim, passe a trabalhar para o resto da vida, sem aquela preocupação de ser meramente uma cabeça de empregado. O Luiz Omena vem aqui também falar com a gente e ele tem uma posição, inclusive, mais avançada do ponto de vista corporativo do que ele tinha no ano passado. No ano passado, ele veio representando a diretora de planejamento da Previ, que é o fundo previdenciário do Banco do Brasil, que, ninguém se engane, é o maior fundo previdenciário da América Latina. Estou certo, Luiz? Né? É por aí mesmo. É por aí, né? E o Luiz agora, ele não é mais um assessor da diretoria de planejamento, ele é um executivo da parte de inovação da Previ. Ou seja, não é possível continuar com o modelo de negócio, tem que estar sempre reinventando, e o Luiz é o executivo que está hoje à frente disso, o que tem que pensar em termos de inovação no fundo de pensão, nos negócios previdenciários. A Wanda Engel é uma Ashoka Fellow contemporânea à minha safra, né? A Wanda Engel é uma pessoa ligada à educação, que tem um currículo fenomenal. Ela não é apenas uma empreendedora social ligada à educação, ela teve protagonismo em várias funções públicas ligadas a desenvolvimento social, né? Ela foi do secretário de Desenvolvimento Social do governo Fernando Henrique, ela participou também no município, na época das gestões de César Maia, e, e ela foi, digamos assim, a carreira institucional, o pico foi quando a Wanda foi diretora do Banco Interamericano. Isso é só para começar, né, Wanda? E, por último, nós temos a Marília Duque, que é recém-chegada. Ela está chegando, ela começou em janeiro,
ela é uma pessoa ligada ao tema longevidade, mas num viés mais acadêmico e vem agora para a ação, sendo a pessoa que lidera o time no Brasil da Ashoka ligado à longevidade. Sônia, você quer se apresentar e aí depois eu falo, porque Sônia e eu temos duas coisas para falar. Eu vou fazer um histórico rapidinho do 50 Plus, onde a gente chegou, e a Sônia depois vai falar o que que a gente está vendo para o futuro como ONG. Quer se apresentar também, Sônia? Ok, então eu sou Sônia Gil, parceira do Ricardo. Ricardo vive me seduzindo desde que a gente se conheceu. Eu tenho participando dos projetos da. Criamos uma ONG no Rio de Janeiro, resolvemos migrar já nos 60, eu nos quase 60, então, assim, várias aventuras. Eu graduei em arquitetura, tenho uma trajetória não linear. Eu graduei em arquitetura, trabalhei com temas ligados à sustentabilidade, junto com o Ricardo, na nossa ONG, pensando na cidade para as pessoas e não para os carros, em questões. Já na Eco 92, a gente trabalhava com essa questão que agora está flamejante, né? Agora virou a urgência climática, né? A gente já trabalhava com essa questão, com esse olhar. Ricardo resolveu partir para um trabalho solo de escritor, palestrante, e eu fui trabalhar com arte, resolvi assumir esse meu lado de artista. E venho trabalhando com arte, mas sempre me transformando. Passei a trabalhar com arte digital, e agora me interessei em aprender a trabalhar com inteligência artificial, usar a arte com inteligência artificial, alimentar a inteligência artificial com meus trabalhos, com os prompts, e trabalhar com as surpresas que vão sendo apresentadas e descobrir novos caminhos. E, junto com o Ricardo, a gente está trabalhando essa questão da nova longevidade. É, o movimento New Longevity, e agora a criação do 50 Plus Chapter. Então é isso. Essa é, essa é a minha breve apresentação. Passo a palavra para o Ricardo para fazer aí o histórico. Bom, nós resolvemos dividir essa sessão da seguinte maneira. A Sônia e eu eu vou fazer um breve resumo de onde a gente veio, para onde a gente chegou agora, no momento da decisão de criar essa ONG aqui em Berlim, registrada na Alemanha. Ah, e Sônia depois vai falar dos nossos objetivos estratégicos com os quais a gente está trabalhando com um grupo de fundadores, que são 18 pessoas até agora, a Wanda é uma delas, né? Não é só na Alemanha, a maior parte é da Alemanha, até porque é uma ONG registrada na Alemanha. E depois a gente vai abrir para cada uma das pessoas que estão aqui, né, para fazerem sugestões, recomendações, como é que a gente está vendo essa perspectiva de que a gente está descobrindo que com as mudanças demográficas e, sobretudo, com o fato de que nós, baby boomers, fomos contemplados com mais 30 anos de idade, o que que a gente vai fazer? Né? Eu já fiquei sabendo que a Madonna, aí no Rio de Janeiro, quer se filiar ao 50 Plus, entendeu? Porque ela, com 65 anos, ela não vai parar. Eu estive em Londres e eu estive correndo atrás para ver se eu falava com o Mick Jagger, porque o Mick também não quer parar com 81 anos. E da próxima ida ao Brasil, eu vou falar com a Fernanda Montenegro, que com 94 anos também não quer parar, né? Então, a gente está, na verdade, a nossa missão é ajudar a criar essa mentalidade, esse estilo de vida, que entende que os 50 é a metade da vida adulta. É o que acontece. Quer dizer, vocês podem perder a ilusão de que quando chega nos 60 é o último capítulo da vida. Isso vai acontecer se for um acidente, uma causa externa, ou se você não se cuidar, né?
Na verdade, essa é uma coisa que está acontecendo e a perspectiva é, de fato, dos alfa, né? Nós dividimos as coortes demográficas em baby boomer, X, é, a- os milênios, agora os Zs, e estão entrando aí os alfa. E os alfa, na sua maior parte, vai chegar a 95 anos tranquilamente. Então, eu tive discutindo essas ideias a partir de 2020, quando eu tive contato com a Geru. A Geru também, Geru Bilimória também é fellow da Choca, e coincidentemente a Geru estava falando que o projeto dela de aposentadoria era o Catalyst 2030. Isso para mim foi uma música, né? Eu falei, Geru, então eu já participava, ela tinha lançado o Catalyst 2030 na edição de 2020 do Fórum de Davos, na Suíça, e eu propus para ela, olha, eu acho que a gente tinha que ter um capítulo, alguma coisa, especialização dentro do Catalyst 2030 que fosse para nós, para o Baby Boomer. A gente não quer parar. E a gente quer continuar contribuindo de alguma maneira, socialmente, a gente quer contribuir para a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que o desengajamento social, a ciência está mostrando isso daí, que o desengajamento social que vem com a aposentadoria, ele é letal, né? Quer dizer, já existem provas de que, evidências de que há forte correlação entre a aposentadoria, o vazio que ela gera, a quebra de autoestima, a queda de autoestima, sobretudo para os homens, e o isolamento social. E isso pode levar a doenças, a declínio cognitivo, declínio da saúde, e até mesmo a demência. Então, conversando isso com a Geru, a gente veio com essa ideia do capítulo 50 Plus. Então, Ricardo, o que você está falando? Você está me falando, a Geru, com o jeito dela, digamos assim, ela é uma empreendedora social, ela acredita nas ideias e tudo, mas ela escova racionalmente a gente para ver se a ideia tem consistência. E a Geru, então, como advogada de diabo, não, mas as pessoas querem se aposentar, as pessoas ficam cansadas e querem sair. Eu falei, não, Geru, mas isso é porque elas vivem um período de vida corporativa, em vida de trabalho, criar filho, que é extenuante. Então, as pessoas querem se reinventar, mas o modelo que existe para as pessoas se reinventarem é fundamentalmente a aposentadoria. Só que a aposentadoria foi inventada há um século atrás. E nesse século, a expectativa de vida subiu 30 anos. Então, tem uma coisa errada nessa instituição aposentadoria. Quer dizer, o casamento foi reinventado. Hoje, o casamento, você pode divorciar, você pode casar com pessoas do mesmo sexo, né? As eleições, a democracia, ela se mudou, ela permite que você, em primeiro lugar, que as mulheres votem. O que só veio mudar na Suíça em 1961. Então, todas as instituições têm que ser reinventadas e eu acho que o mote para a gente é reinventar a aposentadoria. Mas e a questão de combater o etarismo? Eu acho que é importante combater o etarismo, sim, etc. Mas o mais importante é, em primeiro lugar, a gente perceber como é que a gente está internalizando a ideia errônea da aposentadoria. Então, nós começamos o capítulo 50 Plus dentro do Catalyst 2030 no ano passado com o mote Reinventando a Aposentadoria, né? E foi esse o mote da semana, em 2023, que está registrado aí, a gente fez sessões em espanhol, sessão em português, sessão em inglês, está tudo registrado no nosso canal do YouTube. Eu recomendo ver lá a apresentação do Luiz Omena, a apresentação da Juliana, as apresentações são ótimas, né? E vocês podem ver a Maria Clara, que precedeu a Maria Leaduc, enfim. Então, depois do Catalyst 2030, do Catalyst 2023 da semana, o que nós vamos fazer? Aí surgiu a ideia de fazer um roadshow. Mas que coisa é essa, Ricardo? Roadshow? Eu não sei, eu vou sair por aí conversando com as pessoas, né? E aqui na Europa eu posso sair e fazer grupos de autoajuda, digamos assim, de pessoas que estão pensando dessa forma, que temos que reinventar a aposentadoria, que temos que criar um estilo de vida novo, acima dos 60,
E então saiu essa ideia de fazer um roadshow internacional. O primeiro lugar onde a gente foi bem recebido para fazer isso, para fazer essa maluquice, foi a Fundação BMW aqui. Então, eu estava falando com uma pessoa, um dos meus interlocutores na Fundação BMW era exatamente uma pessoa com 55 anos, que ia sair para fazer um sabático para poder se dedicar a pensar os próximos 30 anos da vida dela. E aí essa pessoa ofereceu o seguinte: vocês não querem abrir o roadshow aqui, não? A gente faz aqui. Aí nós, no dia 21 de setembro do ano passado, nós fizemos um grande evento na Fundação BMW. E de lá, a gente saiu para outras cidades. Nós tivemos em Amsterdã, nós tivemos em Londres, nós tivemos em Lisboa, nós tivemos em Bonn, e sempre eventos que variavam entre aquele que tem a apresentação ou aquele que tem os apresentadores, os guest speakers, ou aqueles que eu entendi que eram os mais produtivos, que era a roda, que eram 10, às vezes 20 pessoas, mas era uma roda. E numa roda todo mundo fala. E o Roadshow ele também está uma parte documentada lá no nosso canal de YouTube. A Sônia depois dá para vocês as indicações nossas de rede social, mas o canal de YouTube é onde a gente quer registrar as coisas importantes. Tem coisa, por exemplo, que no Roadshow em Amsterdã, eu tive um papo longo com o pessoal do Greenpeace e que descobri que uma das formas de engajar as pessoas socialmente é através de ativismo social. A ideia de mudar o mundo para uma coisa melhor. Ele me mostrou lá, o cara do Greenpeace, tem a gravação disso, que hoje o dinheiro do Greenpeace vem fundamentalmente de baby boomers. Né? E mais, ele falou assim, quem está na nossa frente de ativismo hoje, quem vai para as ações diretas, são os boomers. Aí ele falou como um milênio assim, ele falou assim, eu acho que tem um pouco de culpa nisso aí também. Que vocês, boomers, estão achando que vocês fizeram algumas coisas que não deram certo. Tudo bem, vocês inventaram rock and roll, vocês inventaram internet, etc e tal, mas não estão com essa bola toda, não. Então, tem um trabalho para fazer. E digamos assim, do Roadshow, a parte de maior destaque foi quando eu tive em Bruxelas fazendo uma apresentação para o Comitê Econômico e Social da União Europeia. E existe lá um comitê, que é o comitê que faz a ligação com a sociedade civil, quer dizer, não, não são só políticos, né? Não são só membros do parlamento. Existe uma ideia importante na União Europeia de que a sociedade civil deve ter um papel ativo. E justamente em setembro, quando a gente estava fazendo, melhor, em novembro, quando estava fazendo o roadshow, eu estava em Londres, eles fizeram 2 dias depois uma reunião em que soltaram um papel muito importante, que é um papel white paper, que é um desenho de um framework, para uma nova política para as pessoas na Europa acima dos 60 anos, que é uma mudança de paradigma, ou seja, a Europa, enquanto políticos, Estados-membros, enquanto países, devem parar de olhar as pessoas de 60, acima de 60, como velhinhos e velhinhas coitadinhos. O foco deve sair dessa visão de vulnerabilidade, tá? Para ver as pessoas como ativos sociais. Ou seja, rapaziada, vocês ainda têm muita coisa para fazer. Agora, nós temos que mudar o framework, temos que mudar a mentalidade, combater o ageísmo, etc. e tal. Bom, em função disso, eu fiquei sabendo, eu participei dessa reunião, foi online, eu participei dessa reunião e daí fui para Bruxelas fazer uma apresentação do capítulo 50 Plus. E isso foi no dia 6 de fevereiro. Na volta, eu já comecei a conversar com a Geru e com as outras pessoas, sobretudo aquelas aqui na Alemanha. Sônia, sempre muito ativa nessas discussões, e a gente chegou à conclusão que a gente precisava aumentar o impacto transformando o 50 Plus numa ONG. Surgiu, inclusive, em Bruxelas o convite para que a gente participasse do Comitê de Ligação da Sociedade Civil, mas para isso a gente tinha que registrar como ONG e ter membros em pelo menos metade dos países da União Europeia. Tá? A gente resolveu fazer isso. Hoje nós estamos já com 18 membros fundadores e estamos analisando os estatutos dessa ONG. Para mim é um trabalho desgraçado, que é tudo em alemão. Obviamente, que mesmo com tradução, é uma coisa difícil. Felizmente, a gente tem advogados pro bono,
A gente tem pessoas notáveis aqui da Alemanha que ajudam nisso aí, e nós temos pessoas quando a Wanda, nós temos outros em Portugal, a gente tem a Silvia Triboni, nos Estados Unidos a gente tem o Robert Work, que foi o meu antigo chefe quando eu trabalhei nas Nações Unidas, que está com 80 anos de idade também e não quer parar de fazer coisa. Enfim, eu encerro por aqui dizendo o que é que a gente pretende com a 50 Plus. E aí a Sônia vai falar para vocês. Bom, eu vou falar sobre os objetivos estratégicos do 50 Plus Chapter, que o Ricardo já, na verdade, já começou a falar, já falou muita coisa. A gente quer acelerar o processo de registro do 50 Plus Chapter como uma entidade legalmente sem fins lucrativos na Alemanha. E isso é um processo que deixa a gente um pouco ansioso, porque não anda na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente quer acelerar esse processo maio, junho. Estabelecer uma base de membros na Alemanha, e como o Ricardo falou, pelo menos em metade dos países membros da União Europeia, que são 27, então seriam 14. Membros em 14 desses Estados-membros. Depois, o outro objetivo é candidatar a membro do grupo de ligação da sociedade civil do Comitê Econômico Social Europeu, SESI, com o objetivo de influenciar a reforma da elaboração de políticas do quadro da União Europeia para pessoas idosas. Então, como o Ricardo já falou, olha aí o show da Madonna. A Madonna tem 65 anos. Fez um show para 1.600.000 pessoas. Os Rolling Stones estão aí bombando, né? Vamos ter que mudar esse framework, vamos ter que ter novas políticas, mas vamos ter que mudar o mindset. E o que é mais interessante, a gente introjeta, não são só os outros julgando os idosos, os próprios idosos se julgando, a gente se coloca limite. Então, é todo um trabalho de mudar internamente, mudar o mindset das pessoas e trabalhar governos para mudar o framework. Tem que tudo estar trabalhando junto, porque a gente dá tiro no pé, né? A gente já se sente mais vulnerável, já acha que não tem capacidade cognitiva para aprender da mesma maneira, né? Então, é um processo de mudança que tem que ser feito, né? Outro objetivo seria explorar as oportunidades para desenvolver atividades internacionais com o objetivo de avançar nessa nossa missão, de promover essa nova perspectiva sobre o envelhecimento. Então, são conversas sobre longevidade e solidariedade intergeracional, né? Promover essa mudança de mentalidade e combater o ageísmo. Tem muita coisa interessante sendo feita, tem muito grupo trabalhando. Eu comecei a pesquisar, num primeiro momento, eu via mais trabalhos sobre vulnerabilidade, demência, cuidadores. Depois eu fui escarafunchando mais e tem muita coisa sobre ageísmo, sobre mudança de atitude, assim, mudança de mindset. Tem muitos trabalhos interessantes. Então, a gente quer conectar esses trabalhos, a gente quer desenvolver conversa. E isso a gente começou a fazer no roadshow, nas mesas redondas, entendeu? Vamos ver o que já está sendo feito, vamos conversar sobre o que já está sendo feito, vamos conectar trabalhos, né? Então, esses são os objetivos para 2024. É isso. Eu passo a palavra para o Ricardo para falar sobre as lições aprendidas.
Fundamentalmente, eu não queria me repetir, não, Sônia. Eu fiz o histórico do, É porque você do... fala pouco, né, Ricardo? Aí você já a Você está me gente dando a faz, chance de falar? Não, agora nós vamos dar. a gente faz um roteiro, você já Eu pegou muito. atropelo, né? Você Não, agora, então, eu já senti a cutucada aqui debaixo da mesa, apesar de não estarmos próximos aqui no mesmo recinto. Vamos passar a bola para as pessoas, vamos rodar a bola em campo, e ouvir de vocês o seguinte: sugestões, críticas e comentários. E, sobretudo, sugestões, né? E pensando que a gente quer internacionalizar. O Roadshow, a gente está com a perspectiva de, neste ano ainda, fazer em várias cidades aqui da Alemanha. É aquela história de pegar o trenzinho, sai e dá para voltar para dormir em casa. Mas a gente também a gente está querendo fazer em outros lugares, até porque o desafio de aumentar o número de membros e de internacionalizar na União Europeia faz com que a gente tenha que fazer um roadshow em várias outras cidades europeias. Eu já tive em Praga no mês passado, também por causa do 50 Plus, como que eu fui escolhido como fellow para o Centro Europeu de Ação Digital. E a ideia é toda uma qualificação para que a sustentação financeira e econômica do 50 Plus venha através de indivíduos. Em última análise, o dinheiro está no bolso das pessoas. O modelo antigo de financiamento de ONGs era fundação, parceria com empresa, mas hoje, com as ferramentas digitais, a gente sabe que o dinheiro está no bolso das pessoas e é mais fácil chegar lá. Então, a gente queria ouvir de vocês o seguinte: para ação internacional, e a gente não pensa só na União Europeia, a gente pensa com muito carinho no Brasil, né? Na América Latina. Vamos lá, levantem suas mãozinhas, sugestões, críticas e comentários. Agora fica por conta de vocês. Levantou a mão, pegou a palavra. Wanda Engels. Wanda Engel. Tá mudo, tá mudo. Inês, consegue dar voz a ela aí? Não, Wanda, consegue ver o sinal do microfone? Tem uma seta, assim, um chapéu. Se clicar nesse chapéu, vai ver outras saídas de som. Diz lá, selecionar o microfone. E se calhar, se tentar os outros tipos de microfone, vai conseguir arranjar um que funcione, que isso às vezes acontece no meu computador. Pode dizer USB, pode dizer igual ao sistema. É experimentar os outros e ver qual é que funciona. Ali no selecione um microfone. Não está de fones, pois não. Posso fazer uma Acho que deu sugestão? certo, né? Mas acho que deu Inês, certo. Se ela Sim, falar, você não está em contato com ela através do WhatsApp? Vê se você consegue, falando com ela no WhatsApp, colocá-la no ar. Aí a gente vai passando para. sim, Enquanto sim, isso. sim, qualquer coisa escreve no chat e nós falamos por si. Tá. Sim. Então você segue. Quem é o próximo que vai levantar a mão? Enquanto isso, a Wanda e a Inês estão trabalhando no som. posso Cara, eu falar. posso ir. Então, Vai lá, Luiz, fala Ju. você em primeiro lugar, porque a Ju vem uma letra depois. Em ordem Não, não, não. alfabética. Ela é Juliana antes. É É Juliana verdade. primeiro. Joga. Acabei Vai de lá, arrumar um Ju. critério. Ju, você? Então, deixa eu adicionar uma coisa aqui que talvez a gente possa se organizar no Brasil, porque não sei se todo mundo sabe, mas o Catalyst, que era da Geru, né, que é essa história que o Ricardo contou, lá
virou internacional, então tem as pessoas que aqui estão organizando no Brasil o Catalyst 2030, que visa acelerar as metas propostas pela ONU. E aí se organizou em ODSs. Então, tem um grupo ainda pequeno da ODS 8, que é de trabalho, é onde eu me incluo para a gente falar de trabalho. E ali tem, no meu caso, eu focada em 50 mais, mas tem pessoas em mulheres, empreendedores, a Aliança Empreendedora faz parte do grupo. Então, talvez, né, Ricardo, até esse subgrupo, ou se alguém aqui, tô vendo a Eli Kreiser aqui, né, não sei, aí a Maria Lu está na Choca, mas a gente pode se organizar também sob esse guarda-chuva da ODS 8 aqui no Brasil, porque também junta forças de trabalho aqui dentro do Brasil, com um pé, vamos dizer, matricial para a Alemanha, para a gente garantir que o que vocês estão iniciando lá e trazendo de hábitos de outros países e a gente leve para lá também, então que haja essa correlação entre esse grupo da ODS 8 aqui no Brasil falando de trabalho, com matricialmente para o Chapter 50 mais, que está lá iniciando na Europa, mas que pode espalhar. E tem gente da América Latina também para a gente trazer nesse grupo, né? Também, que não sei se o Ricardo vai fazer o roadshow lá, mas do jeito que tem a Talento Sênior, nós estamos falando desse método de trabalho, vamos dizer, do sênior, não CLT, de forma bem remunerada, mais acessível, flexível, também é algo que precisa ir para os outros países. Contudo, sabemos que cada um está num nível de lei diferente, tá? Em relações trabalhistas diferentes. E isso que torna difícil a gente falar de alguma solução que dá para implantar em lugar nenhum, porque nem assim, ontem eu estava com uma pessoa do Uruguai, vai ter um evento lá, agora no final do mês. Cara, me explica como são as leis do Uruguai para ver se o que eu estou falando na Talento Sênior tem aplicação aí. Talvez não tenha, talvez vocês ainda tenham que batalhar por outros avanços, né, pró-empreendedorismo nas leis, enfim. Então, seria até útil a gente ter alguns capítulos dentro do Chapter Plus para falar, se o nosso foco é trabalho, vamos fazer um panorama da gente entender quais são as leis que ajudam o trabalhador 50 mais em cada país, para todo mundo conhecer? A gente, né, Eli, já estou colocando você no grupo, a gente manda do Brasil, eles mandam da Europa e a gente vai. E assim a gente traz a América Latina também. Então fica aí uma sugestão e um convite para quem quiser ser voluntário do Catalyst e entrar no grupo de trabalho da ODS 8. Tá bom? Pronto, Tá. Luiz, está com você agora. Você quer fazer um comentário, cara? Pode ficar à vontade. Não, eu só queria fazer o seguinte, pedir para a Juliana depois fazer uma síntese e me mandar, pode ser no WhatsApp mesmo, ou seja, faz um parágrafo para sintetizar. Eu fiz a anotação, mas nada melhor do que a própria pessoa, tá? A gente usa o próprio grupo de WhatsApp para consolidar sugestão, comentário. Bola contigo, Luiz. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar um pouco da visão que a gente tem sobre o tema aqui na Previ, como é que a gente está lidando com isso. Você me dá só um segundo? Claro. Sônia, você pode colocar no WhatsApp aí Oi? Eu coloquei no chat link da fala do Luiz Omena de um ano atrás, nesse mesmo evento. Coloquei a página nossa do Instagram e coloquei o No YouTube. chat? No chat? No chat. Eu não estou vendo, não está aparecendo aqui. Eu coloquei. Bom, de qualquer maneira, a apresentação do Luiz, da Juliana, são interessantíssimas de se ver do Mas ano eu passado. vou mandar pelo WhatsApp também, tá Tá bom? bom, tá bom. Desculpe, Luiz. Não, sem problema. Então, assim, ano passado a gente falou um pouco sobre a nossa visão dessa questão de longevidade. Eu acho que tem duas pessoas com a mão levantada aqui, Eliane e Marília. Vocês querem falar agora ou eu falo e vocês falam na sequência? Pode ser depois. Tá. Acho que é uma ordem. Então, assim, trazendo um pouco do que ano passado a gente compartilhou um pouco da preocupação não, né? Como a gente viu o negócio
de pensão, de fundo de pensão especificamente com essa questão do avanço da longevidade, né? É, a Previ, há 3 semanas, completou 120 anos de existência, né? A Previ foi fundada em 1904, antes mesmo do conceito de previdência oficial aqui no Brasil, que é datado de 1923, com a Lei Euless Chaves. E no final do ano passado, a gente já tinha 120 pessoas com pelo menos 100 anos ou mais entre os nossos associados, né? Nossos aposentados e pensionistas. Quantos, Luiz? 120 pessoas, dentre as 192 mil vidas que a gente atende, 120 pessoas já tinham pelo menos 100 anos. E coincidiu com o período que a gente estava entrando no ano em que a Previ contabilizaria 120 anos. E aí o que a gente viu foi o seguinte, um movimento interessante da Previ, de que se a gente há bastante tempo consegue cumprir com êxito uma função que é extremamente nobre de conseguir garantir a subsistência das pessoas a partir do pagamento de benefícios, né? A gente agora consegue olhar que isso não é necessariamente suficiente. É bastante importante, é fundamental, mas não é necessariamente suficiente, né? Então, a gente tem um propósito lá que é declarado, que é de cuidar do futuro das pessoas, desde do momento em que você consegue se planejar para isso, começa a ter uma atividade laboral que te permite fazer algum tipo de poupança para o futuro, né? Mas no ano passado, a gente teve uma revisão da missão da empresa que estava muito calcada na questão de pagamento de benefícios, ou seja, eu preciso ter o compromisso de gerir recursos de terceiros para poder devolver no futuro um benefício digno, né? A gente avançou para uma leitura de que a gente precisa, sim, garantir o pagamento de benefícios, mas a gente precisa criar soluções que proporcionem segurança e qualidade de vida para as pessoas, né? E os seus familiares. Então, se antes a gente olhava ali para aquele público de 192 mil pessoas, que é o número que a gente tem de associados hoje, estendendo um pouco isso para a visão de grupo social, de família, a gente já vai para a casa dos milhões, né? E aí, essa área que foi criada e que eu estou tendo a oportunidade de liderar hoje, né? Até o Márcio e o Rodrigo, que estão aqui na reunião, trabalham comigo lá, também são gestores na nossa unidade. A gente recebeu o desafio da nossa diretoria de dizer o seguinte: olha, vocês precisam conseguir criar produtos e soluções voltadas para um público 60 a mais, que é uma parte significativa dos nossos aposentados, né? Hoje a Previ tem um pouco mais de 84 mil pessoas aposentadas, boa parte delas está nessa faixa, e o que a gente tem visto é o seguinte, por tudo que a gente tem estudado e olhado, é que esse digamos assim, é uma frente ainda muito incipiente no Brasil, né? A gente tem pessoas, como vocês falaram, com vontade de trabalhar, com vontade de ser produtivo, mas talvez a gente não esteja preparado para isso. E aí eu me lembro do professor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, que ele falava o seguinte: o problema do racismo não vai ser resolvido apenas pelos negros, mas pelos brancos, porque se forem só os negros a quererem mudar, a gente não consegue mudar. Então a gente precisa pregar para os não convertidos também, né? Então, qual que é o nosso desafio lá? É a gente conseguir fazer com que essa geração que está aqui agora consiga criar as condições para que a geração que nos antecedeu possa ter a oportunidade de seguir trabalhando, de seguir sendo produtivo e seguir tendo saúde, né? Naquela definição da OMS de que saúde é uma questão física, social e psicológica também. Então, o que a gente tem feito é a gente está conversando com algumas aceleradoras que trabalham com startups com soluções voltadas para a longevidade, para que a gente possa criar as conexões, né? O que a gente vê existem muitas iniciativas interessantes. Eu lembro do ano passado de ter assistido a apresentação da Talento Sênior, que fazia todo sentido para a gente, mas a gente ainda não conseguia fazer as conexões de eu conseguir fazer com que essas pessoas que eu alcanço hoje com a minha comunicação pela empresa que a gente tem, que eu trabalho, né, que elas conheçam essas soluções para que elas possam, de fato, fazer as coisas acontecerem, né? Que a gente possa sair dos eventos que a gente participa, onde a gente assiste palestras, que a maioria das pessoas que é público-alvo acaba não tendo contato. Então, assim, qual que é a nossa ideia hoje? E aí, compartilhando a maneira que a gente está trabalhando para tentar encontrar esses produtos novos, né? A gente vai fazer uma pesquisa inicial com esse público através de grupos focais para tentar entender, a partir da visão dessas pessoas, o que é valor para elas. E a gente quer organizar ainda, talvez no primeiro semestre desse ano, ou provavelmente no início do segundo semestre desse ano, um ideatom com essas pessoas. Então, a gente quer pegar uma quantidade significativa, pelo menos 100 pessoas
do público 60 mais, colocar um dia inteiro de trabalho dentro de um espaço para que a gente possa fazer a semelhança de um hackathon, só que normalmente o hackathon é mais exaustivo, né? A semelhança de um hackathon, conseguir extrair assim o que é relevante na visão deles, né? O que para essas pessoas faz mais diferença? Faz mais diferença você conseguir ter uma plataforma que permita ela vencer a barreira geracional para ela criar novos vínculos de amizade, por exemplo, porque uma pessoa com 80 anos perdeu boa parte dos seus amigos ou familiares e ela fica um pouco sem referência. E como é que ela faz para encontrar isso? Como é que ela faz para poder socializar e ter assunto ou ter conteúdo para debater com uma pessoa de 40, 50? E foi interessante que a gente fez contato com o pessoal da USP e eles têm todo um trabalho voltado para cursos para pessoas 60 mais, né? Uma maneira da pessoa entrar numa graduação, por exemplo, sem uma barreira, por exemplo, do vestibular, que não faria sentido, mas para que ela possa ter colegas de turma, eventualmente uma pessoa de 65, 70 anos, tem um colega de turma de 20, de 18. E a gente até conheceu um episódio específico de uma senhora, a vovó Nilma, que ela tem, Neuza, desculpa, que ela tem 93 anos e ela dá aula de inclusão digital na USP para alunos da faixa dos 60. Ela tem um blog, ela é super ativa, então assim, ela conseguiu superar aquela questão da pessoa que se sente isolada quando ela perde aquele círculo social dela, que a ordem natural das coisas vai fazendo acontecer, né? Então, hoje eu te diria que o nosso grande desafio está voltado para isso, para tentar encontrar ferramentas que possam conectar pessoas a soluções que façam sentido para a vida delas a partir da ótica delas, né? Não o que eu, ou menos com 44 anos, acho que é legal para uma pessoa de 80. É ouvir a pessoa de 80 e ver o que para ele é importante. E eu posso ter uma visão de mundo semelhante ou totalmente distorcida do que ele enxerga, né? Então, a gente acredita que esse ano a gente está dando esse passo importante, está dentro do nosso planejamento estratégico, é uma missão que eu tenho junto com o Rodrigo e com o Márcio aqui de conseguir encontrar esse caminho. A gente sabe que a gente não vai resolver da noite para o dia, mas que ele seja pelo menos um primeiro passo dentro de uma jornada que até então ela era desconhecida para a gente, né? A gente simplesmente se limitava a pagar o benefício e se dar por satisfeito com o cumprimento dessa missão. De novo, é importante, a gente está falando de um público privilegiado da sociedade brasileira que pode, numa idade mais avançada, ter uma segurança financeira para poder ter uma qualidade de alimentação, de acesso à saúde e tudo mais, mas que não é suficiente se a gente estiver falando do ser humano de uma maneira integral, né? Então, eu acho que, assim, muito do que a gente vai ouvir aqui vai servir de insumo para a gente tentar fazer um trabalho melhor e o que a gente pensa, e o Rodrigo, que é uma das cabeças pensantes que a gente tem esse trabalho aqui, é que a gente possa criar algo que seja escalável. Então, se eu tiver nesse universo de 84 mil pessoas, que eu possa abrir para outras comunidades, eventualmente começar por outros fundos de pensão, ou para a sociedade de maneira geral, para que a gente crie ferramentas que deem visibilidade às necessidades das pessoas e às ofertas daquilo que está sendo criado no mundo hoje. É muito interessante isso que você está falando, Luiz, porque em alguns lugares, por exemplo, quando eu tive no Roadshow em Londres, a ênfase que está sendo colocada no Japão e aqui na Europa, porque os baby boomers já são a geração majoritária, ou seja, o coorte, você tem um terço da população que é baby boomer. E se a perspectiva desse pessoal parar, nós vamos ter problemas de saúde seríssimos. E o primeiro problema é o desengajamento social. Isso aí está na base de doença, está na base de demência, está na base, enfim, de uma desagregação social. Então, essa questão está sendo muito discutida aqui, do ponto de vista da reinclusão, disso de como é que você promove um win-win, um ganha-ganha intergeracional. Então, essa é a discussão que no Brasil está um pouco ainda incipiente por causa de uma questão demográfica, né? No Brasil, a gente ainda vive demograficamente com a ilusão de que o Brasil é um país jovem, quando já não é tão mais assim, E né? digo mais, Ricardo, assim, no Brasil a gente tem problemas a resolver que já foram superados na Europa, né? Então, a gente ainda tem gente que está lutando para ter um prato de comida no final do dia. Então, falar de futuro, de planejamento com uma pessoa que tem dificuldade de viver o presente é muito complexo, né? Um país que a gente tem dificuldade de acesso à educação, de saneamento, de saúde, tudo isso é muito complicado. O que
Eu até peguei um pouco da fala da Sônia, que ela falou assim, as coisas nem sempre acontecem na velocidade que a gente quer, a gente está tentando acelerar. Para a gente também não é simples, né? Você fazer com que uma organização centenária consiga olhar para um lugar diferente para poder trilhar uma jornada que até então ela desconhece, é difícil, né? Porque assim, a gente tende a repetir aquilo que deu certo no passado. Então, se eu for rever aquilo que eu falei para você no ano passado aqui, muito do que a gente falou no ano passado, a gente ainda está trabalhando esse ano, mas eu acho que o bom é que a gente consegue, a cada ano, andar um passinho de cada vez, ainda que seja, nesse primeiro momento, a gente tem a necessidade de ganhar atração e velocidade, pelo menos que a gente esteja caminhando na direção certa, né? Então, indo devagarzinho, mas no caminho certo, a gente já fica feliz de conseguir construir alguma coisa. Só uma coisinha, antes de passar a bola para a Marília, para a Eliane, depois para o Edilon, que querem falar, e a Wanda também, eu queria ver com a Inês o seguinte: Inês, nós temos flexibilidade para prolongar a sessão? Não muito, mas sim. O que é o quanto? O máximo Quantita... 5 minutos. Quanto? 5 minutos. 5 minutos? Pode ser? Então, se pudesse 10, seria melhor. Ok. Ok? Então, Uhum. gente, acomodem-se no tempo. Eu passo a bola para a Wanda. Marília, eu vou furar a fila. A Wanda voltou a ter som. Ainda não? Não tem. Não, agora está assim. Agora tem que ligar o microfone. Bem. Não tem. Então, Marília, essa é com você. Então, bom, olá a todos, né? Primeiro, muito, muito interessante, acho que muito acertada a contribuição da Juliana, né? E também do Luiz. Eu tenho um background acadêmico, mas estou nesse lugar de fala aqui da Choca, que tem valorizado muito essa questão dessa construção desse caminho, justamente pelo direito de continuar contribuindo com a sociedade, que a gente está tocando aqui muito nessa perspectiva de possibilidade de continuar, de ter a escolha de continuar trabalhando, né? Mas a gente também tem se questionado um pouco quais são essas possibilidades de trabalho. Então, a necessidade de reinventar, como a Juliana traz muito bem, né, essa questão da legislação do próprio trabalho, esse trabalho que a gente conhece, né, nas empresas e tal, mas também outros tipos de trabalho que são capazes de trazer esses benefícios que o Luiz trouxe, né, de conexão social, de propósito, de qualidade de vida. Então, a gente está falando aí também de voluntariado, de ativismo, e também, que eu acho que é uma coisa que precisa entrar nessa conversa também, que é a questão do trabalho invisível do cuidador, né, também, que a gente tem muitas pessoas que estão se ocupando disso, desse trabalho, que acho que é uma das coisas que a gente tem olhado com muito carinho. Então, assim, como é que a gente faz para fazer essas conexões? Eu acho que essa ideia do Ideatom é muito interessante também, que eu acho que dá para conectar com o roadshow de vocês, então sempre ir ouvir, né, e escutar quais são os desejos e quais são as necessidades das pessoas e dos usuários idosos, até porque a gente tem um desafio muito grande, que é o desafio tecnológico, né? Então, assim, como que a gente promove essa inclusão digital? E aí eu acho que um dos desafios muito grandes que o Luiz trouxe também é essa questão das perspectivas, né? Porque no Brasil, não só a questão do envelhecimento, num contexto de desigualdade, onde envelhecer ainda não é para todo mundo, né? Assim, ainda é uma conquista, mas às vezes a gente também vai desenvolvendo soluções que são mediadas pela tecnologia, quando na verdade só 51% da população com 60 anos ou mais tem acesso à internet. Então, eu acho que a gente tem uma orquestra mesmo, eu acho que esse é o desafio do 50 Plus, né? Assim, como é que orquestra todas essas variáveis? Então, a variável educacional, que vai também determinar como que a pessoa vai chegar aos 60 e quais vão ser as possibilidades dela a partir daí, como que a gente mexe na legislação, e aí eu acho que o trabalho que a Juliana faz é fantástico, né? Como que a gente encaixa com o que é possível, mas também essas outras perspectivas dos desafios que a gente tem, principalmente culturais, né? Que já foram falados aqui.
essa questão do etarismo, do idadismo, ela tem, né, como a Sônia disse, ela fica impregnada na gente, ela está nas empresas. Hoje eu estava estudando uma pesquisa da FGV sobre envelhecimento de força de trabalho, e estava isso lá, né, arraigado nos RHs, né, a ponto negativo. Eu tenho a impressão que a pessoa mais velha ela é avessa à tecnologia, ou ela vai ter dificuldade de ser gerida por uma pessoa mais nova. Então, como é que a gente faz isso cair? E aí tem um pouco dessa perspectiva que o Luiz trouxe também, né? Tem que ser todo mundo, não é um trabalho que dá para ficar só para os 60 mais, claro que tem esse protagonismo, mas tem que ser em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como é que a gente coordena isso? E eu gosto dessa ideia de ter um grupo de trabalho aqui, alinhado com o capítulo lá. Acho que essa perspectiva do trabalho, né, esse foco aqui nesse grupo de trabalho, pode ser um bom caminho, porque desse trabalho a gente abre todo o resto, trabalho como voluntário, trabalho como ativista, trabalho como próprio cuidador, e o trabalho, né? Então, que são esse caminho para essa continuidade de contribuição para a sociedade, que é o que a gente está vendo muito de perto na Choca. É esse caminho que vai manter o vínculo, que vai manter a produtividade, o propósito, a saúde, e todos os ganhos, né, para todas as gerações. Acho que é um pouco isso. Vamos lá, Eliane. Bom, vou tentar aqui ser um pouquinho mais rápida, senão não vai dar Va- tempo. Tá. Bom, Wanda vai na sequência, né, Wanda? Você já tem tá. seu... Eu não sei, já estou. Vocês estão Já, me ouvindo? já, Tá já bom. estamos ouvindo. Ok. Depois da Ok. Eliane, Primeiro, vai você. primeiro passo, Luiz, gostei muito da sua fala. Eu venho do tempo, não da Previ, senão não estaria aqui, mas com certeza do tempo da Prever, e vivi numa época em que a gente falava de fundo, principalmente não público, e que era uma grande dificuldade falar isso para bancos e para o público em geral. E depois participei também da Petros, da qual hoje eu tenho certeza e tive uma cultura muito pequena de que a maioria achava que os fundos resolveriam principalmente tudo e não deram a possibilidade da gente expandir para outras coisas. Então, muito dos grandes engenheiros que eu conheci ainda se vinculavam a isso como só um ponto a partir do momento que eu tivesse um fundo. Então, eu acho que abrir esta visão para todos numa forma bem integral, escutando e principalmente abrindo para que elas possam ter visões diferentes sobre o que é o trabalho, sobre a continuidade, sobre o que eu quero fazer. Então, acho que é muito importante que você falou. Falaria aqui mais coisas ainda, mas escutar esse próprio heterogêneo que a Sônia citou, que é assim, como eu falei para uma prefeitura em Bariri, interior de São Paulo, sobre continuidade de trabalho, e como eu falo para um executivo que precisa mudar o mindset dele também. E aí eu concordo muito com a Marília, que eu acho que é uma visão de mão dupla. Hoje a gente precisa trabalhar a cabeça desse 50 Plus, mas também trabalhar as empresas para que ela tenha esse novo olhar também, que eu acho que é um desafio. Concordo inteiramente com a Ju. Eu acho que o caminho é a gente começar a mapear, né? Porque na hora que a gente mapeia e consegue ter até outros benchmarks que acontecem pelo mundo e que a gente não tem essa ideia, porque a legislação de cada um é muito diferente, e eu até tive a curiosidade e vi o Ricardo, que é uma pessoa muito interessante aí na Alemanha, que é a Sunny Miller, que é acadêmica e trabalha com consultoria de trabalho 60 mais. Então, ela me deu também um panorama, porque eu quero também ampliar isso. Então, foi muito interessante.
E, Ju, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo com grupos e subcomitês, e trabalho talvez ele abranja tudo. Eu faço parte de uma comunidade, a G100 Work-Life Harmony, eu não sei se vocês conhecem, e eles também trabalham com esses comitês, pegando capítulos diferentes para que possamos estar e aí aprofundar mais, né? Eu tenho aqui também para falar para o... Peraí, ele não está mais aqui, que é o Edson, que se conhece, ele no Canadá, se ele conhece aí a What's Next 50, da qual eu também faço parte como membro, e ele tem essa visão hoje, que é uma visão de comunidade que estende e amplia esse engajamento social. Então, os eventos não são só voltados para o conhecimento da longevidade, mas voltado também para esse engajamento social, e aí a gente vê que vai estar acontecendo muita coisa que é o caminho. Né? Eu acho que era isso, estou muito contente, queria agradecer ao Ricardo e à Ju, né, pelo convite, e aqui está muito satisfeita de ver a Marília, a qual eu admiro muito, né, e está engajada aí o que eu puder aprender com vocês, viu? Muito obrigada. Wanda, finalmente vamos ter a sua palavra. Ixi, Mari, Quem eu estava espera pensando, sempre alcança. exato, fazer alguma coisa pessoal, mas na verdade eu agora tenho lugar de fala, né? Eu também, eu Pois também. é, mas eu tenho mais que você, meu bem. Ora, Eu estou fazendo vai dar 80 carteirada? anos, Vai mês dar que vem, vou dar carteirada, vou dar carteirada. Mas, enfim, esses 80 anos de vida já me fizeram ter experiência em todos os setores, né? Setor governamental. Eu comecei com uma ONG que se chamava Roda Viva, com a ideia de que sem parcerias você não conseguia enfrentar os problemas mais complexos. Isso em 86. Depois trabalhei no Só deixa eu governo. fazer um parêntese. Quando eu conheci, eu fui eleito fellow da Schock em 86. Ela já Isso. era fellow. Mas eu lembro de reunião que nós tivemos na cozinha da sua casa, na É Lagoa, mesmo? discutindo projeto em parceria. Olha só, Madrugada e a gente. gente discutindo projeto. É E a mole. geladeira. Mas, enfim, algumas questões que eu queria trazer. Quer dizer, eu acho que a coisa mais importante é o fato da gente, quer dizer, o público-alvo, o tema, o problema que está sendo enfrentado pela proposta, né? Pela nossa proposta. Que é um tema absolutamente importante no momento em que as revoluções demográficas estão acontecendo no mundo inteiro, né? E enfrentando esse problema, quer dizer, você pode enfrentar como problema ou como solução. Quer dizer, dentre as muitas coisas que eu fiz, eu fazia parte de um conselho ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Hillary, sobre mulher. O que estava por trás da proposta é o seguinte: quando você isola, quando você não dá oportunidades a determinado grupo, você está desperdiçando talentos, você está desperdiçando ativos sociais. Né? Enfim, quer dizer, se eu olho enfim, a longevidade, e por que é mais de 50? Para mim tinha que ser mais 60, mais 50 são meus filhos, gente, Não, que são os 50 é garotos. porque metade da vida adulta, se você considerar Tá bom. o U, que vai dos Sim, sim. 20 aos 80, Tá bom, foi por tá isso que a bom. gente pegou os 50, Tá esse número certo. cabalístico. A idade dos meus filhos, os bebês. Bom, mas enfim. No momento que você muda a forma de encarar a questão e olha, quer dizer, os mais velhos como uma potencialidade, como um ativo social mesmo, em vez de um problema a ser resolvido, em vez de quer dizer, um grupo vulnerável que precisa de proteção, você sai do âmbito da proteção e entra no âmbito da promoção, e entra no âmbito do desenvolvimento. Então, é uma mudança
que é absolutamente fundamental para isso. Não que não haja os dois lados da questão, e que você não tem, não, quer dizer, já possa abandonar ou não precise enfatizar a questão da proteção. E aí vem cuidadores, vem, enfim, tudo que sabemos a respeito de políticas para idosos na linha da proteção. Mas nessa linha do desenvolvimento, quer dizer, a linha de desenvolvimento ela pega tudo. Ela pega tanto o grupo que necessita de proteção, mas que é também um ativo, e o grupo que não precisa, quer dizer, está protegido por tudo que fez na vida, mas que precisa de oportunidades para aproveitar esse grande, eu diria, presente que a vida, a tecnologia e a medicina nos deram, são mais 30 anos de vida, né? Quer dizer, como é que melhor aproveita isso? Como é que torna isso mais ativo? Então, eu, como parte do grupo, o que eu tenho visto é que as pessoas, quer dizer, e por que aposentadoria? Porque enquanto você tem um trabalho ativo, né, de não sei quantas horas por dia, você tem o seu grupo de amigos, você tem o seu grupo de convivência, o trabalho é o grande local de socialização, de convivência social, etc, etc. Quando isso se fecha, você tem que ter outras oportunidades, outras possibilidades. Então, um dos grandes desafios de transformar, ou seja, de aproveitar ou de canalizar ou de dar impacto a esse ativo social que são os mais velhos, e você dá a oportunidade desses mais velhos se reunirem, cooperarem, enfim, fazerem projetos juntos, porque sozinho a pessoa não vai a lugar nenhum, né? Então, o que eu vejo hoje, quer dizer, agora estou dizendo na minha classe dos privilegiados, por exemplo, os cursos que foram mencionados aí são um grande espaço das pessoas se encontrarem. Então, todo mundo faz curso de tudo. Faz curso desde enfim, culinária até. Os cursos são mais possibilidades de fazer amigos, de ter grupos, e dali são os grupos que vão ao cinema, vão ao teatro, etc., do que propriamente a importância do curso, né? Se bem que há cursos extremamente importantes. Bom, mas, enfim, eu acho que tem um desafio hoje que quer dizer, descobrir e disponibilizar estratégias ou espaços de encontro e de convivência para substituir aquele que era o trabalho para quem já se aposentou. Então, quer dizer, aí o ativismo social faz parte de tudo, quer dizer, mas o mais importante são esses espaços de convivência. Agora, o que para mim ainda é uma dúvida é o seguinte, quer dizer, o que nós queremos nesse campo? Nós queremos ser só advocacy, então, advocacy do grande potencial que são os mais velhos, os de 60 anos, enfim, vamos dizer, advogar esta mudança de visão a respeito desse grupo. O que nós queremos é ir além, de alguma forma, influenciar ou, de alguma forma, apoiar ou conceber políticas públicas voltadas para esse grupo. Então, além do advocacy, a gente entra num outro nível, que é mais ou menos de concepção e divulgação, disseminação Influenciador. de ideias. Não, estou dizendo para políticas públicas, estou Aham. dizendo para os gestores públicos mesmo, né? O que poderiam os setores públicos fazer a esse respeito. Quer dizer, no que fazer a esse respeito, você tem toda uma possibilidade, quer dizer, alguma coisa antes, que é produção de conhecimento sobre o tema. E a produção de conhecimento, sabemos nós que ela é sempre também colaborativa. Então, quer dizer, além do advocacy, nós poderíamos querer ter uma ONG que produz conhecimentos sobre o tema, e esses conhecimentos servirem de base para indicar políticas públicas que podiam ser pensadas a respeito disso. E no última coisa seria oferecer serviços mesmo.
chegar à oferta de serviços para esse público. Serviços esses que podiam ser mais ou menos como laboratórios para as políticas públicas, né? Eu ofereço serviços, vamos dizer, serviços de criação de grupos, de cooperação, etc. E aí isso serve de modelo, aí eu digo para o setor público, olha só, minha gente, vocês podiam expandir isso. Mas, enfim, eu estou dando exemplos porque eu acho que para mim, a grande questão quando você cria uma ONG é saber o existirmos a que será que se destina, né? A gente vai fazer o quê, realmente? Né? Essa é uma Só advoga? discussão que a gente está tendo. Você recebeu uma cópia do nosso estatuto em inglês, né? Está Sim, dando sim, uma sim. confusão tremenda na minha cabeça, porque tem que ser definido em alemão. Tá certo. Mas primeiro define em português, depois traduz. É, Porque é você tem escala de níveis. confusão. Agora tem muitas camadas. Você tem camadas de Mas que é possibilidades. colaborativo. É Sim, colaborativo, fica claro. mais fácil. E vão desde a simples advocacy do Uhum. tema, da nova visão, até a oferta de serviços, passando por produção de conhecimento, passando por concepção de políticas para fazer o trabalho junto com o setor público. Uhum. Mas, enfim, isso definido, ainda tem uma outra definição, é o nosso público-alvo mesmo. É o quê? É pobre? É classe média? É classe AAA? Qual é o nosso público? Né? Uhum. Porque as estratégias vão depender de qual é o nosso público-alvo. Só para dar um exemplo, se o nosso público-alvo for o pobre, né, eu vou propor ações de aproveitamento desse ativo social nos centros de convivência de idosos, ou seja, na política de proteção. Se for classe média, vamos dizer, os Petros da vida, né? Você tem ali um enorme contingente que pode ser atingido de outra forma. E aí seriam o quê? Cursos, atividades culturais, ofertas de ativismo social. Né? E se for o AA, talvez sejam viagens. Wanda, temos 3 minutos que a Acabei. Inês está segurando aí. Tá bom. Tá? Desculpe, acabei. Tá. Pois é, eu estou recebendo aqui o seguinte: por que não está fazendo outras reuniões dessas aí com mais frequência, etc. e tal? Na medida do possível, sim. Mas eu queria só para fazer uma finalização é o seguinte: nesta semana agora do Catalyst Change Week, a gente ainda vai ter amanhã um evento para o público português, Portugal. Nós tivemos uma boa resposta do Roadshow em Portugal, em Lisboa, sobretudo do público feminino. E vamos ter na quinta-feira, mesmo horário daqui, da Europa, 6 horas da tarde, o evento em inglês. Tá? Fora isso, a gente vai continuar, a gente vai ver quando a gente tem massa crítica para poder fazer mais as reuniões. Nós temos que acelerar os próximos passos. Isso que a Wanda está enumerando aí, está fazendo parte da discussão em inglês e em alemão aqui, que a gente precisa registrar isso daqui, né? E isso é o core, isso é o centro do Estatuto, né? É uma discussão complicadíssima, a gente está indo à frente e quer registrar até o mês que vem. Com isso, a gente continua fazendo roadshow, nós temos várias cidades aqui na União Europeia que já estão em negociação, desde Atenas a Dublin, a Hamburgo, a gente tem muitas outras cidades para passar com o roadshow. E, por último, eu deixo a Sônia encerrar, eu quero convidar todos vocês a participar das outras sessões, e o Luiz está fazendo aqui. Luiz, você quer falar? Você está mandando no chat aí, quer fazer um Em convite? benefício do tempo, eu estou colocando no chat aqui, Tá. para não interromper. Tá. Então, eu puxo mais uma conversa mais para frente, mas deixa eu passar para a Sônia encerrar essa nossa conversa aqui. Bom, eu queria agradecer a Inês Marques e ao Catalyst, que essa roda de conversa colorida, né, que
acolheu a gente aqui, permitiu essa conversa diversa, interessante, um tema que daria para continuar conversando, mas a gente tem esse limite de tempo. E aproveitar esse fechamento para anunciar que eu e Ricardo escrevemos um livro chamado A Nova Longevidade e vai ser lançado em inglês, início de junho, e a seguir em português e espanhol. E no segundo semestre, nós estamos trabalhando para tê-lo também em alemão e em francês. Não é um texto acadêmico, é um texto de pessoas para pessoas. A gente, mais do que trazer respostas, a gente está fazendo perguntas, inquietações. Então, é isso. Eu queria falar que vem aí o nosso livro, tá bom? E agradecer a todos vocês pela participação. Foi muito gostosa a conversa. Muito obrigada. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Inês. Obrigada eu. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, obrigado. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Com licença.